Olá pessoal, vamos falar um pouco mais sobre os favoritos da coluna 1, agora a parte 2 do artigo. Importante observar que antes de ler, antes de ver na verdade esse vídeo, é interessante que vocês vejam o primeiro vídeo, para a gente entender melhor os aspectos aí dessa chave. Muito bem, aqui foi até um gráfico que a gente já passou anteriormente, a gente mostra o percentual, né, de frequência de cada valor da chave, ou seja, de quantos favoritos da coluna 1 tem por concurso. Então a gente já viu anteriormente, já demos o exemplo do valor 9, e agora a gente vai ver os outros valores. Considerando aqui, quando existem 5 favoritos na coluna 1, ou seja, F1 igual a 5 jogos, a gente pode observar que a gente tem um valor baixo de ocorrência, considerando os 430 concursos que a gente fez a nossa análise. E o valor 2 apareceu só uma vez, né, mostrando baixa frequência, com a premiação média de 48 mil. Mas assim do valor 3, assim, a gente tem uma frequência maior. Porém, você pode observar que os valores 4 e 5 não tem uma média de premiação muito boa. Apesar de ganhar 84 mil, 85 mil, seria uma boa pedida. Porém, pensando isso como investimento, não é o nosso objetivo a princípio. Mas então, os valores fortes dessa chave está concentrado praticamente aqui no valor 3, que tem até inclusive 5 acumulados. O valor 2 é mais raro e tem muito mais apostas. De repente não é interessante a gente utilizar esse valor 2, raro algum caso específico. Porém, o valor mais forte nessa chave é o valor 3 e o valor 4 e 5, dando premiações médias, né, boas aí. Muito bem. O valor 6. O que começa a acontecer com o valor 6? A gente começa a aparecer para baixo número de acerto, uma quantidade de acumulação muito grande. Por exemplo, de 3 a 1, a gente teve 12 acumulados em 16 concursos, que representa aqui uma dificuldade muito grande do apostador acertar esses valores. Já de 4 a 6, a gente vê apenas 2 concursos acumulados, uma média de premiação razoável, sendo que no valor 5 acertos a gente teve uma média bem baixa aqui devido a alguns casos específicos de concurso. Mas a princípio o que a gente deve observar é focar o nosso jogo ou em alta premiação ou em baixa premiação, mas de uma forma mais econômica. Então isso é uma coisa que cada apostador tem que observar e entender. O importante é a gente conhecer os valores aqui da chave 5F, como se comporta. O valor 7. A gente tem o seguinte, que abaixo de 3 aconteceu 2 vezes só, que é 1 e o 2, mas poucas vezes consecutivamente. Valor 2, 2 concursos com 2 acertos e um concurso com acerto. Todos os 2 acumularam, então chegando essa faixa de valores aqui de 2 a 1, muito ruim para a gente jogar, porque você não reduz praticamente nada. Já no valor 7 acertos, o que aconteceu? Interessante, né? Nenhum concurso acumulou aqui, nenhum concurso que teve 7 favoritos, 7 ganharam. 7 ganharam, mas é algo com alta probabilidade de acontecer. Para os valores 6, a gente observa que não acumulou nenhum e uma média de premiação razoável, 72 mil. Para os valores de 3 a 5 são valores consideráveis, incluindo com valores de concurso de premiação acima de 270 mil. Então é interessante julgar esses valores. Os valores que garantem a premiação média boa não podem ser descartados pelas apostas, ou devem ser descartados, mas com sabedoria. 8 jogos. Aqui a gente pode observar o seguinte: média de premiação muito baixa para os valores mais altos. Valores mais baixos com quantidade de acumulação muito grande. Então são duas coisas diferentes que você tem que observar. Percentual de acumulação, né, que aqui no caso foi alto, concluindo que pouca gente joga aqui, e quem joga
geralmente sai perdendo porque são poucos os acertos. E concentração maior de 5 a 4, onde a gente tem uma premiação muito boa, que a gente pode atacar por aqui. E isso reduz bastante o nosso jogo. Temos inclusive várias premiações acima de 270 mil. Já valores muito baixos, igual o valor 8, 7 e 6, de repente possam ser descartados pelo apostador que visa uma premiação maior. Então é questão de observar qual é melhor para o seu estilo de jogo. Vamos para o próximo valor. Tá bom, 9 favoritos na coluna 1. Que você pode observar mais ainda que quanto maior o nível de acertos na coluna 1, menor a premiação média. Isso vai aumentando, né, até o valor 7, que tem uma premiação razoável, e chegando até um ponto bom que é o valor 4, né, que tem uma média muito boa. Valores 3 a 2, apesar de ter uma frequência baixa em relação aos outros valores, por exemplo, em relação a 4 e 5, né, que tem uma frequência muito maior, mas os valores 3 e 2 não são muito atrativos devido ao alto nível de acumulação. Ou seja, reduzindo as apostas que você tem em 2 e 3 favoritos vencendo, você pode melhorar sua chave aqui nos valores 4 e 5, buscando uma premiação média boa. A gente tem que observar que essa média aqui, só para fazer um parênteses, é a média de premiação efetivamente paga. Ela não soma acumulados. Então, no caso aqui, acumulou 5 de 6. O único que não acumulou foi esse valor aqui, os 153 mil. Temos que observar essa questão de redução de aposta por quantidade de premiação e redução de aposta por dificuldade de acerto. Vamos para o próximo valor, valor 10. Aqui a gente pode ver claramente que os valores mais adequados a nível de premiação aqui, vocês podem observar que são do valor 7 até o valor 5 ou 14. 14 apresenta um alto nível de acumulação, sendo que acumulou 14 dos 17, sendo que 2 acima de 270 mil. Mas o mais importante é você poder escolher bastante apostas, mas apostas de baixa premiação ou apostas teoricamente improváveis. E nesse caso aqui, de 7 a 5 está de excelente tamanho. Bem, valor 11. Valor 11 também tem uma média de premiação apenas boa em apenas 2 valores, de 7 a 8. Valor 5, alto índice de acumulação. Aí o apostador tem que ver se é realmente vantajoso ou não apostar esse valor. Mas valores 8 e acima de 8, a nível de premiação não são adequados. Nosso próximo, 12 favoritos na coluna 1. Nível de premiação adequado apenas de 8 a 6. 5 e 4, apesar de ter aconteceu juntando os dois apenas 3 vezes, todas elas acumuladas, e alto valor de acumulação. Nesse caso aqui, valores tão altos, de repente você compensa a jogar valores mais baixos da chave, mas sabendo que vai ser algo difícil de acontecer. Só aconteceu 3 vezes para esse valor de 12 favoritos na coluna 1, porém é algo que tem um rendimento absurdo, Digamos que você faça um jogo aí voltado em baixa premiação quando ele está acumulado. Se acontecer esse valor, a chance de pegar uma excelente premiação é muito grande. Então, algo a ser pensado. Assim como todas as chaves históricas, o que a gente tem que fazer é analisar primeiro a relação custo-benefício de uma restrição. Saber se ela economiza apostas apenas ou se ela retira apostas com alta premiação. A princípio, o que a gente tem que observar? Nós temos que tirar apostas com baixa premiação, que é o primeiro filtro que a gente tem que fazer, e logo em seguida tirar apostas com probabilidade muito baixa de acontecer, deixando apenas as mais prováveis. Só que quais são as mais prováveis? A gente pode calcular apenas teoricamente, através desses gráficos, dessas tabelas que eu mostrei. E todas as tabelas estão no artigo abaixo. Seria interessante o apostador
dar uma olhada nelas e tirar suas próprias conclusões. Espero que tenham gostado dessa chave e vamos para o próximo artigo e muito obrigado.